Então fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Vamos aqui, galera, para o F90, repercutindo a vitória do Flamengo por 1-0, né, lá em BH, onde teve o gol do Davi Luiz, né, golaço de falta aí, só que também teve polêmicas, porque teve gol mal anulado do Flamengo. Vamos ver agora os comentaristas falando sobre o jogo e também sobre esse momento. O especial Zé Elias, né, vai fazer a sua análise aí sobre isso. Teremos também o Pedro Ivo Almeida, teremos o Rodrigo Bueno e alguns outros que vão falar sobre esse assunto. Se inscreve no canal, ativa o sino. Vamos agora reagir juntos aí às palavras deles, né? Que eles têm para falar sobre esse jogo do Flamengo, preparação aí para a final da Copa do Brasil. Vamos lá. Tá no ar, não sei se você sabe. Tá no ar, Tá no ar. Tem visita aí. Seu modelo e seu palavreado. Tem visita, o homem tá na casa. O homem tá na casa. Sério? Eu vou chamar a sonora do Felipe. Eu só erro antes do programa. Quando ligam a câmera, ó, tá um negocinho vermelho, o número 3 aqui, ó lá. Quem tá ali atrás? Ali, Aí é padrão de qualidade. É padrão de qualidade. Quando liga a câmera, pac! Aí eu não erro mais. Eu só erro antes ou depois. Foi o que aconteceu aqui antes do programa. Agora tá tudo tranquilo aqui. Bom, vamos falar de filipismo, vamos falar de dinizismo. Os dois vão falar com a gente no Futebol 90. Vai. Aí depois a gente toma bronca. Eu sou do pensamento que... um pensamento muito firme sobre que quanto mais o jogador joga, melhor ele fica, né? Então, assim, não quis poupar ninguém hoje. Os jogadores que ficaram porque realmente não estavam nas melhores condições de viajar. Davi é o tipo do jogador que faz o treinador ser melhor, né? Porque um gol de falta que ele fez hoje, que eu tenho a ver com isso, né? Não treinamos, é uma genialidade dele. Às vezes vocês estão aqui me elogiando, mas na verdade foi uma sacada do Davi Luiz. Isso demonstra o grande jogador que ele é, mas é mais do que isso, como você falou, a liderança que ele tem é positiva perante ao grupo. E hoje a gente tem coisa para corrigir e tem algumas coisas boas. Esse é um processo de evolução da equipe, de maturidade, tanto tática, técnica, como emocional também. Então é um processo que a gente não vai fugir do processo, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Então, para mim, não tem tamanho nenhum. Isso é um problema de quem atirou o copo no campo. A torcida vaiar e xingar, tá sempre no dia, eu estou preparado, eu estou aqui para isso mesmo, para quando o time, a torcida estiver insatisfeita, ela cobrar e xingar, não deve jogar nada no campo, porque o time pode ser punido por conta disso, vai acabar prejudicando o Cruzeiro, né? Só isso. Em instantes vamos falar deste tema do Cruzeiro com o Fernando Diniz e a sua torcida. Mas não tem jeito, não tem como não falar desse Flamengo com intensidade, jogando. O Flamengo é com ele, né, Edu? Eu vou até deixar ele por último, porque ele sempre vem com sua razão, e ele alertava sobre o filipismo. Ele dizia, vai acontecer algo novo no futebol. Mas o Zé adorou a frase do Felipe Luiz, que ele fala sobre os jogadores. Aí você foi jogador. O que você achou da frase dele de quanto mais joga, melhor fica? Ele pensa e divide o mesmo pensamento que eu tenho, né? Quanto mais você joga, melhor você fica. Agora, estudando, inclusive, né, questão de treinador, tudo, eu tenho dados científicos que mostram isso, né? E até questão de neurociência que fala, né, quanto maior o número de repetições, mais tranquilamente você vai fazer e você consegue dividir a sua atenção em outras áreas, né? Porque quanto mais você repete, questão do passe, vamos dar um exemplo. Quanto mais você trabalha o passe, chega na hora do jogo, você passa tranquilamente, você não precisa nem olhar, então você já sabe. Então eu gosto muito dessa... Gostei muito dessa... É na malandragem, né? Malandragem do Felipe, né? Já teve outro malandro nessa baliza aí, você lembra? Lembra, bebeu água. Já teve outro malandro nessa baliza. Ô Pedro, mas ele dá um passinho pra trás e ele vai só olhando a movimentação do goleiro, né? Mas tá errado ele? Não, tá bem, um pouco. Tá bem. É um jogo truncado, um jogo travado. O jogo não era exatamente bom. Até achei o Flamengo organizado em alguns momentos. Mas não era o Flamengo em sua melhor versão, até pelas peças que não estavam em campo. Mas eu acho que o Flamengo colocou o Cruzeiro em dificuldade. Muito, eu acho. Mais do que o Cruzeiro. Inclusive, eu vi muita gente reclamando. Reserva. Eu gostei do que eu vi o time do Flamengo. Flamengo. Se você parar pra ver qual o estágio do trabalho, quais eram as peças em campo,
E você não foi pra lá sofrer. Sim. Entendeu? A armação das jogadas, saída de bola, o Flamengo marcando em cima. Sempre colocou. O Felipe deixou 2 caras bem abertos, então o time do Cruzeiro não tinha como sair, porque qualquer bola, nas costas dos laterais, assim. Viu o Alcaraz ontem, Felipe Zé? foi muito bem. Jogou demais. Esse cara esse cara ainda vai da liga aqui. É porque ele tá em evolução. Eu acho que ele não é nem um cara só para mercado nacional. Ele é bom jogador. Ele tem questão de idade, de adaptação, mas você olha para o Alcaraz, ele tem potencial. Uma questão de adaptação, onde ele vai se encaixar. Eu gostei do que eu vi ontem também do Alcaraz, apesar de ter momentos ali que ainda parece que dá uma... Mas assim, desligadinha, mas eu tô gostando do que eu tô vendo do Alcaraz, Edu. Quando a gente olha o querido Rodrigo Bueno, quando um time misto Querido pelos alunos de hoje. joga tão bem assim, é porque tem a mão do treinador. E você alertava... O dedo, né? O dedo. Você alertava sobre a novidade, filipismo. Você apontava o dedo para esta novidade. E ela está aí. Parabéns pela observação. Você teve a antevisão. Esse negócio aqui tá meio Obrigado, quinta série. Eu tô aqui pra isso, né? Só que pra não. antecipar, pra antever, né? É a minha missão. Eu sou pago pra isso. Né? Então é o seguinte, imagine só vocês, como diria... Os mandaram aqui, tá falando que você tá parecendo com o pai do Castelo Transilvânia, lá do desenho. É verdade. Eu admiti aqui que eu sou vampiro, né? Eu tenho 472 anos. Mas se tem jogador mascarado com gola levantada, por que não pode ter comentarista mascarado? Né? Isso mesmo. Você é um comentarista mascarado? Sim. Totalmente. É verdade. Mas é aquele cara que escolhe quando corre. Exatamente. Um Isso assim. aí. Programa escolhe o programa, escolhe quando vem e tal. Ô, Conde, mas continua. o tema aqui é Flamengo. John Lennon já cantou Imagine? Pelo amor de Deus, ele já foi. Então é o seguinte, Que lugar imagine Vai. se Felipe Luiz tivesse assumido o malvadão Flamengo, sei lá, 2 meses atrás. O que ia acontecer? O Flamengo seria campeão brasileiro. A minha previsão inicial do campeonato. É pra voltar nele. É pra Olha voltar aí. nele. Você vê como ele é. Sacanagem. Ele vai. Luiz assumiu o Flamengo, botou o time na final da Copa do Brasil, vai ser campeão em Minas Gerais, jogou em Minas agora, mesmo sem tanta importância, foi lá, 3 pontos. Acabou campeão? Venceu o time que vai ganhar a Copa Sul-Americana, que é o Cruzeirão, cabuloso. Então, mesmo agora aquele rapaz lá de mudando azul, peças, né, priorizando a Copa do Brasil e tal, a campanha do Flamengo é a campanha de G4 de brasileiro. Isso é verdade. E não fosse o Botafogo um time espetacular, tal, ainda haveria tempo hábil de o Flamengo brigar pelo brasileiro. Não vai dar porque lá atrás, com o time patinou muito, desperdiçou muita coisa. E você vê até o Davi Luiz, por exemplo, que tá meio escanteado e tal, né, tirando da cartola um belo gol. Fatos negativos. Opa, vamos lá. O Alan não aconteceu no Flamengo. Não. Nossa. O quê? O Alan não Isso aí aconteceu. ninguém tinha pensado. Não foi bem, mas ele tomou lança a luz, cartão. é. Então, assim, é um cara que a torcida do Flamengo já não tá curtindo. Assim como não curtiu o Tite, e o Tite acabou saindo, o Alan também, olha, não aconteceu, né? Tem outros jogadores que também não foram bem, o Ayrton Lucas, né? Tava dando muito mole ali pro lado esquerdo da defesa e tal. Mas, em termos de resultado, o Flamengo se coloca aí na briga, não pelo G4, que para mim ele estará na Libertadores, né? Mas para tentar ser vice-campeão. Você gosta de ser vice? Porque agora a pergunta desse campeonato é quem vai ser vice. Por quê? Porque já acabou o campeonato. Botafogo eu falei ontem. Já é o campeão. Botafogo campeão brasileiro. Então quem vai ser o vice? Ontem eu e o Pedro... O flamenguista não gosta de ser vice. Ontem nós encontramos um botafoguense que mandou um abração, cara. Sério, para com isso. O rapaz lá do digital. Os caras vão O atrás Gui. de você aí. Então, se o Palmeiras vacilar, o Palmeiras vai perder a segunda posição. Tem o vice-campeonato. Fortaleza aí nesse meio, Tem o tá? Você tá Fortaleza descartando também. o Fortaleza. Então a briga pelo vice E nesse tem o momento São é muito Paulo intensa. chegando, hein, Bubu? Ele tira. O São Paulo no vice não... São Paulo ele não faz projeção, ele não seca. Ele tira, exatamente. Ele finge, ele é exato, Pedro. Tá comigo? O Pedro de Tupi, Eu rapaz. aposto com apostar. você que o São Paulo vai ser o 6º colocado. Vai terminar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai ser Vamos o 6º. apostar? Põe a classificação na tela, então. Aonde que tá? Mas peraí, a aposta vai ser sobre o quê? Não, São Paulo, o 6º colocado. Edu vai decidir. aposta, o Eduardo Menezes vai pagar o churrasco. Não, isso aí já é dos questão de câmeras. tempo. Isso aí vai acontecer. isso aí. Tá rolando, vai rolar. Outro, Mas o sexto Outro. lugar. Não, é Agora outro vai ter churrasco, problema. porque não pagou o primeiro. Não, vai rolar. E O você vê sexto como lugar. funcionam as coisas. Flamengão Caráter tá da pessoa, com né? 58 pontos. O meu colírio tá certo hoje. Você Tá, tem um hoje foi colírio bom. Então, ele Hoje está não a tem 3 hospital. pontos do Palmeiras. Então, E você tem, por exemplo, Palmeiras e Botafogo. Tá. Pode dar empate, pode dar vitória do Botafogo. Então o Flamengo tem uma chance considerável, razoável, de ser o 2º colocado. E você sabe, mas ser vice é muito chato, dá mais dinheiro. claro que dá, lógico. Cada posição no Campeonato Brasileiro, uma posição. Ser vice dá mais dinheiro do que ser campeão.
Não. Segundo ele. Não chega a ser Você isso, mas fica, mais por que o exemplo, ali, ó. terceiro fica. Tá o Galo em 10º lugar. É. O Vasco em 9º lugar. isso aí. Pela posição, o Vasco vai ganhar mais dinheiro pelo brasileiro do que o Atlético. Isso. Então, qualquer posição. Não vale mais nada. Vale sim. Vale mais dinheirinho. Vale um dinheirinho. E não é um dinheirinho pequeno, não. Hoje o bolo tá gostoso, né? Aquele bolão, né? De dinheiro. Bolão? Tem as fatias. Bolão? Cada fatia. guloso ali, hoje, hein? Cada fatia, imagina. Né? Então, o Flamengo, só com o quinta-feira. Felipe Luiz, vê o aproveitamento dele aí. É, aproveitamento verdade. dele. O que, É outra o que não realidade. faz uma folga na sexta? hein? Não é folga, é punição. Ah, não, é punição na sexta-feira. Amanhã, se eu não apareça, o senhor ficou elogiando aqui a apresentadora Daniela Mas Boaventura. eu Ontem aprendi a ela veio lição. me cobrar na redação, falou, e agora? Os populares vão ficar do meu lado. Não é isso. E não fale mais da Dani. A Dani não quer que o senhor cite o SPNFC, embora tenha citado com muita honra. Todo final de tarde vem a Dani com o Pascoal, com o Mauro, Zinho. Então todo mundo bem, Zinho. E ela sempre começa... Acredita que eu vi assim, Como é que ela alguém. costuma abrir o programa? A gente quer o Bubu aqui pra desentrosar. Bom, não é? Como é que ela abre o programa? sempre Com elegância. chamando a elegância e também o talento de Zinho. Você que está em casa, mande Ok. seu vídeo. Mande o seu vídeo. Porque o que eu quero saber de você, se o campeonato já acabou, fale sobre o filipismo, fale sobre o Diniz, que está mal, fale sobre o campeonato brasileiro. Ei! Manda vídeo. Manda vídeo pra cá. Qual o número, Zé? Você tá com condição ou quer que... Não, tô com condição, mas da próxima vez que você gritar no meu ouvido, Desculpa. eu vou te dar uma cutuba. Não, foram eles que pediram. por eles favor. que pediram. Na costela? Na costela? Não, Zé, não quero. Na desculpa. costela vai perder o Perdão, ar? Zé, Eu tô eu aqui, me o cara vem equivoquei. gritar no meu ouvido, pô. Eu me equivoquei, desculpa. Não, fica tranquilo. Você tá rouco? Você tá Sabe quem rouco, não tá Zé? conseguindo Que- gritar hoje, né? Tá rouco? É a idade, né? Dá uma friagem. De onde eu vi é outra coisa, viu, Zé? Nome descoberto. Não, mas isso aí... Vamos! Comigo não, isso aí não. Vamos! Qual o Esse aí número? não. Hoje é quinta-feira. Não é? Esse aí não, Não? Bubu. Não? Esse aí não, comigo não. Isso aí Vai, não. um número, pelo amor de Deus. o número? Não queria te incomodar. 5511-9695-9108. Repita. Vou pensar no seu caso, tá merecendo. Vai, eu vou pegar uma água. 5511-9695-9108. O senhor quer uma água? Desculpe. Paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Dormi descoberto. Tá bom, desculpe pelo meu equívoco. É, minha avó falava isso aí. Viu? Ô, Nath, Dorme de meia. quiser, A eu te temperatura dou um do pé, a temperatura do corpo. A cara de minha mamãe vai lá botar meia na hora. Dorme com a meia? A temperatura do pé é Cobre Porque, assim, direitinho. se você ficar com o pé molhado, você vai ficar gripado, porque o pé é, né? o Digo dormiu. Se o pé tá quentinho, amigão, o pé tá quentinho. Como é que Música é? de Ninar? Digo da mamãe. Diego, Tem obrigado, música de mamãe. Ninar? Um beijo, mamãe. Ai, chega, pelo amor de Isso aí Deus. chegava com o MC fanfarrando, porra. Não, calma. Era um Ô, terror. Nath, esse É. Flamengo intenso, numa reta final, Copa do Brasil, de campeonato... Tá falando de coisas importantes, você quer mudar de Mas eu assunto. tenho que seguir o programa. Às vésperas da decisão, vencer dessa maneira, eu acho que traz Importante. muito mais confiança pro torcedor Importante, flamenguista, né? importante. Importante, principalmente por um ponto que o Pedro melhor citou no ganhar, né? começo, que é a questão da organização. Em muitos momentos, um Flamengo mesmo tão mexido de peças, com muita organização. Imagina se fosse Isso o é Tite importante. ganhando de 1 a 0. É. Ai, ai. Você viu. Opa! Ganhando do Cruzeiro, fora de casa, com time alternativo, vou. Ué, você ia perdoar o Tite? Classificado para a final da Copa do Imagina, Brasil? Zé. Classificado Imagina pra. se fosse o Boa, Tite bem lembrado. poupando. Classificado pra final da Copa do Brasil. Imagina se Você fosse quer o mais Ah, o quê? olha aqui, escuta Bruno essa. Henrique, vamos falar do Bruno Henrique. Não, mas calma aí, Bruno calma aí, Henrique, aqui, ó. Pega não, hein? Bruno Pega Henrique não. está no olho do furacão. E foi Vem devagar, capitão. Foi vem bem devagar. lá, meteu, chutou na trave, Foi errou. capitão. Se Foi vier, capitão, jogou bem, entendeu?
Personalidade, ganhou Jogou força do como professor lá. antigamente. O comandante foi lá e deu confiança pra ele. Se é o Tite escalando o Bruno, iam dizer que era paneleiro. Felipe Luiz deu confiança. Confiança. Se reserva, Se poupa. porque tem medo. Olha, Se eu ganha vou pouco, falar. é porque... O maior elogio que fazem pro Tite em todos os tempos é a gestão do grupo. A gestão do grupo. O Tite tem a gestão do Ele grupo. não esquece do Tite, cara. Olha, em um curto espaço de tempo, a gestão do grupo do Felipe Luiz no Flamengo tá melhor. Você vê, ó, outros caras Cara, aparecendo, você- brilhando, você ganhando não- chance, Tem que fazendo concordar, gol. tem que concordar. É mesmo, Nath. Inclusive, foi lá no Santiago Bernabéu e a gente viu o que aconteceu, né? Exatamente, você tem isso também. Essa duplinha aqui, ela é pesada, é difícil. Não, pai, nesse ponto eu tenho que concordar com o Bubu. Mas o Bubu falou sobre Bruno Henrique, capitão, e Jogou jogando. Sim. E jogou ontem. Chamou responsabilidade, Você foi aquele gostou cara dele em agudo campo? que se esperava dele. A gente sabe que tem uma diferença do Bruno Henrique de alguns anos para esse, tem mudança, é atleta, tem desgaste e tudo mais, teve lesões complicadas, mas o Bruno Henrique sempre muito incisivo, né? Buscando ali atacar o espaço, como gosta de dizer o Bubu. Foi muito bem ontem, muito bem. E assim, com uma situação extracampo que, querendo ou não, mexe com a cabeça do jogador. Então, ontem ele foi muito bem, muita movimentação, o cara chamando responsabilidade. Diante de um Flamengo tão desestruturado, e eu digo desestruturado no sentido de muitas peças, né, sendo mexidas na organização do elenco para o jogo, ele chamou responsabilidade. Ele chamou responsabilidade e jogou muito bem. Ó, ele atacou pelo lado direito, agora ele vai pelo lado esquerdo. Cara de muita mobilidade. Ontem ele foi muito próximo daquele Bruno Henrique que o torcedor do Flamengo está acostumado. O cara que vai para cima do adversário. Velocidade, drible curto, drible em velocidade. Ontem ele foi muito bem. Nem cavalo aguenta. Mas, Bubu, eu vou perguntar pro Zé. Ô, Zé, você jogou. O Bubu parece Ele aquela fala umas criança que frases aprendeu um soltas. negócio em casa, ele leva pra escola, joga do nada. Tem time, entendeu? Tipo... Eu sou contra o timing. Nem cavalo aguenta, ele Assim solta. como eu Nem gosto- cavalo aguenta. Eles conhecem. Vamos jogar, Não, eu quebro linhas. Aqui eu quebro a ordem. Você sabe de onde Eu vem sou que mensageiro cavalo do aguenta? caos, eu sou o É da Coringa. Luísa, do Adriano. Eu não sou o Gerson, mas eu sou o Coringa. Adriano Imperador. Eu não sou o Gerson, eu sou também. Também é outro, ele Hoje tá você é o desconexo, Conde, cara. entendeu? Bubu, vamos Hoje você tentar. tá onde? Ô, Zé, o Bruno Henrique jogou ontem. Anos 50. E o Bubu lembrou sobre ele no olho do furacão, ele jogou bem. Mas como é que é a cabeça do jogador, do atleta que está envolvido numa situação como essa dele, que vai ter ainda uma investigação? Ele só foi ali, né, apontado, vai ter investigação. Teve apuração, teve tudo. Não quer dizer que ele é o culpado. Isso, não é seja o... Tá culpado. investigando aí. Exatamente, está investigando. Mas como é que fica para ele e para o elenco, sabendo que... Como é que é? Isso mexe ou não mexe em nada, Zé, quando começa o jogo? Você já viu, já que o Bubu tirou aí que nem cavalo aguenta, né, tal, eu vou falar pra você, quem não deve, não teme. Se ele não fez nada de errado, ele tá tranquilo pra trabalhar, pra jogar, não tem nenhum problema. Se ele souber lidar com a opinião pública, que acho que isso é o grande mal, né, a opinião pública, as redes sociais, porque as pessoas muitas vezes pegam uma notícia, um título, né, de uma pauta, não tem a paciência de ler toda a matéria, muitas vezes, e acaba julgando as pessoas. Infelizmente, as redes sociais, elas têm dado esse poder às pessoas que te julgam sem te conhecer, sem saber o que aconteceu, sem saber Exato. o que é, se você é bom caráter, mau caráter, se você serve ou O se não mundo é serve. assim, né, Zé? O problema é que hoje todo mundo tem um microfone. Infelizmente, Claro. infelizmente é assim, né? Mas assim, se ele joga, pelo menos eu escutei as entrevistas do Marcos Braz, do próprio Landim, que chegou a falar também. O Felipe não correu do assunto ontem. O Felipe também foi bem contundente. Ele falou, Conversou né? e ele falou que ele está tranquilo, que ele não fez nada, ele inclusive já falou com os jogadores. Então, assim, eu acho que a conduta no dia a dia mostra muitas vezes quem são as pessoas, como são as pessoas, desculpa. E provavelmente o Bruno, se realmente de fato ele falou, olha, não fiz nada, não tenho nada a ver com isso, para as pessoas que estão ali, diretoria e jogadores, acho que os caras confiam nele e agora vamos ver se realmente de fato isso é ou não por causa da apuração. Mas ele, pelo que eu vi ontem, parece que ele estava bem tranquilo, porque ele jogou, esforçou, correu, brigou, né? Vestiu realmente a faixa de capitão, né? De liderança, então, tranquilo. Ô Pedro, esse é Renata Ruel, sobre o ponto de vista da Arbitragem. arbitragem, o que teve aí. Vamos rodar. Vamos lá que a gente vai... Que é interessante a explicação dela, viu? Bem interessante. Fica prestando atenção aí, Bubu, porque vai ser bem legal. Eu quero aprender. Mas todo dia você aprende na vida. Todos nós aprendemos. Vai entrar. Bota, tem a Tá ajeitando a Olá a fita. todos, olá Fã de Esporte. Flamengo está reclamando do gol anulado contra o Cruzeiro, o gol do Alcaraz, por impedimento.
Na cobrança do escanteio, a bola bate no jogador atacante do Flamengo que está ali no chão. Pode ter sido só um resvalo, mas é ali a origem da jogada do impedimento. Nesse momento que a bola bate neste jogador, o Alcaraz está em posição de impedimento. A bola sobra desse jogador para o jogador do Cruzeiro. A bola vem numa distância curta, vem numa velocidade, e a gente percebe claramente que o jogador do Cruzeiro ele não tem o domínio do corpo, das suas ações, não tem o controle total do corpo para fazer um toque deliberado. Tanto que essa bola bate mais ali na região do joelho dele, na coxa dele, e sobra para o Alcaraz. Como esse jogador não tem o domínio do corpo, ele não faz um toque deliberado como fala a regra do jogo, isso não habilita o jogador em posição de impedimento. Isso é considerado mais um desvio neste defensor. Dessa forma, o impedimento é bem marcado. A partir do momento que a arbitragem no campo deu gol, para você anular esse gol, que não é factual, o VAR precisa sugerir revisão para o árbitro. O árbitro, indo até o VAR, analisa e anula o gol. O gol foi bem anulado, mas para mim o procedimento foi errado, porque não era um lance factual. Mas na decisão final a arbitragem acertou. E falando do gol do Flamengo, de falta da barreira, realmente existe a regra onde quando você tem 3 ou mais jogadores na barreira, os adversários precisam estar a 1 metro de distância. A questão é, o que é 1 metro de distância? Como que o árbitro no campo de jogo vai saber o que é 1 metro de distância? Ele não vai colocar uma fita métrica ali, assim como ele não mede os 9,15 metros de distância com uma fita métrica. É meio que por uma noção, por um treinamento. O VAR também não vai medir se a barreira estava ou não a 1 metro de distância. A arbitragem não vai anular um gol assim e marcar a infração tiro livre indireto, a não ser que seja uma coisa escandalosa. Regra é regra, ela tem que ser cumprida. Mas a gente não pode ficar ali procurando pelo em ovo, né? E não tem jeito, sabe por quê? Quando a gente fala dessa procura e de reclamações é porque a diretoria do Flamengo reclamou de arbitragem. Vamos acompanhar aí. Não são muito disso, né? Mas isso é regra, E né? aí isso a gente fala, Isso é regra, é diferente. Regra. Falta de conhecimento da regra. Todos contra o Flamengo. Mas 19 times do natural. campeonato contra o Flamengo. É natural. Aí o 12º... Ah, não, também é contra... Todo mundo reclama. Quem é isso? Eu queria ver quando é beneficiado, né? Quando os times são beneficiados. Aí eu já falei aqui do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, todos os clubes. Quando forem beneficiados, venham a público e agradeçam. Olha, fui beneficiado hoje. Deveriam voltar atrás, mas fui beneficiado. Gostaria que apenas um falasse. Eu vi apenas duas pessoas falando, Muricy e Roger Machado. Os dois falaram, olha, hoje a arbitragem nos ajudou. O resto é tudo farinha do mesmo pacote. E essa falta realmente, o que a Renata explicou, né, Pedro? Daqui a pouco a gente vai ouvir a diretoria. Legal a cara dos caras que estão do lado ali, o Caio Jorge olha e fala, o que aconteceu aqui? Quem é que fugiu? Oi. Ele faz uma carinha de oi. Não, pô, desculpa. Pra mim, assim, o Cássio, ele tá se posicionando, esperando ver o que vai acontecer. Aí o cara que tá no bico da barreira ali, ó, dá um passo pro lado, a bola passa exatamente ali. O erro é da base, da base ali, né? Ele dá Marlon, né? O Marlon vai pro E é mérito do Davi também. Não, Opa, sim, lógico, sim. Pedro. Não, mas a gente tá falando que a questão do Cássio, o Cássio não tem responsabilidade nenhuma. O futebol é você entender onde está o erro do adversário. Se ninguém errar, é mais rápido. Né? Exato. Eu acho que bem também. vale muito a ideia do Davi, a malandragem do Davi. Eu também acho. E a diretoria do Flamengo reclamou da arbitragem, vamos acompanhar aí. Aí daqui a pouco a gente vai falar. Vai lá, mais uma, Bubu. A decisão de hoje do VAR contra o Flamengo preocupa a gente demais para a final. Preocupa muito. Tá preocupado, Bruno? Estou muito preocupado. Muito preocupado. O Felipe já falou na outra coletiva, sempre quando tem alguma dúvida, e que eu acho que esse não é nem um lance duvidoso, a decisão é contra o Flamengo. Tanto é que ele deu o gol. É isso. Ele demorou. Não, ele viu o lance no campo. Ele viu o lance no campo. Se ele achasse que a bola tivesse voltado do Alexandre, ele tinha dado impedimento. Vamos falar com a CBF? Não adianta nada. Falar pra quê? Não adianta nada. Pois é, eu vi ali do campo, né, no telão, e entendo a anulação do gol. Eu acho que o VAR veio para ajudar muito no impedimento, né?
muito. Assim, é muito injusto você tomar um gol de um time que está 2 metros impedido, por exemplo. Então acho que o VAR veio para ajudar muito. E da mesma forma que eu digo, intervenção mínima nas jogadas de impedimento tem que ser certeiras. É muita interpretação, né? Eu não sei até onde vai a regra como o Alexandre participou do lance, mas se estão 5 árbitros lá no VAR e decidiram anular o gol sem ter chamado o juiz para olhar, então é porque eles estavam muito certos do que a regra diz. Então não sou eu que vou debatê-los. É muito cômodo o VAR interpretar contra o Flamengo, porque são 19 clubes contra o Flamengo, 19 torcidas, e sempre fica fácil de interpretar contra o Flamengo. É quase um aplauso aí da interpretação contra, não tem pressão nenhuma, e quando é ao contrário, a pressão é muito grande aí de 19 clubes, né? Na dúvida contra o Flamengo. Tem uma bandeira do Flamengo aqui atrás do gol? No meio da torcida do Cruzeiro? Edu, na dúvida, o silêncio. O silêncio te impede de passar vergonha, sabia? Então, o Flamengo e o Cruzeiro têm torcidas aliadas, né? Co-irmãs, tem aquela união que não é a união sinistra. Se eu não me engano, quando passou o gol do Davi Luiz, parece uma bandeira rubro-negra no meio do Cruzeiro. Então, assim, não há assim todo mundo contra o Flamengo. O Flamengo tem aliados. Mas o Bubu, ele já joga uma pressão. Então quando é o Corinthians, são 19 clubes também contra o Corinthians. 19 torcidas. Quando é o Palmeiras, aí não. Desculpa, assim. E esse comportamento de diretor, o que você acha, Pedro? Você quer que eu dê minha opinião sincera ou a mais polida e educada? Sincera, porque aqui não tem isso. Eu acho ridículo, porque é o choro de garantia que eu sempre falo. Ele não está reclamando de ontem, ele está querendo se armar para o fim de semana, porque ele sabe que fim de semana tem uma final, ele sabe que a final é em Belo Horizonte, ele sabe que vai ser uma tensão, apesar da boa vantagem, eu acho que o Flamengo se está muito mais perto do título que o Galo. Não tem nada ali para... Não, ele está fazendo a reclamação porque de fato há uma preocupação muito grande com a melhora da arbitragem no Brasil. Se tiver, senta, resolve, ele sabe qual é o fórum para isso. Agora, da maneira que ele fala, não, eu sei que é mais... Primeiro ele está fazendo uma ilação, ele é irresponsável. Eu sei que há uma tendência a agradar outras 19 torcidas em detrimento do Flamengo. Nem ele acredita no que ele está falando. Tremendo de uma besteira. Até porque você pega do outro lado, o discurso eu sei que estão tentando agradar o Flamengo porque tem a maior torcida. Então, esses argumentos rasos, pobres, que você chega a questionar a inteligência da pessoa, e acho eu que o Bruno é um cara inteligente, inclusive está onde está por ser um grande negociador, um dirigente com alguma expertise, alguma capacidade. Agora, se comportar como um torcedor bobo de arquibancada, sabe? Eu acho que não acrescenta em nada. Mas é o choro de garantia, porque aqui no Brasil resolve. Você chora hoje para pressionar no fim de semana. Você chora no fim de semana para pressionar na quarta-feira. Isso resolve. Não adianta nada na CBF. Mas ele sabe que se quiser debater, se quiser pressionar, ele sabe o caminho. Dá para falar. Não adianta nada, né? Mas o jogo antes do jogo do Corinthians, eles fizeram uma propaganda, né? Um monte de coisa e tal. O que me deixa mais assim... tranquilo para falar sobre a fala do Bruno Spindler, que mostra... E assim, rapidinho, desculpa, Zé, só para finalizar, para não passar. Isso não impede a avaliação de que a arbitragem é ruim. Sim. Em todos os jogos. Ela é ruim, ela erra sempre, não é que ela erra só no jogo do Flamengo. É bom deixar claro. Uma coisa que eu ia falar sobre isso, né? E assim, nós exigimos hoje tanto, né, dos treinadores. O treinador tem que ter curso, o treinador tem que estar sempre em evolução, o treinador tem que... jogadores têm que estar preparados, serem profissionais, cuidarem do corpo, da mente e tal. E o diretor, que não conhece nem a regra do futebol? Como é que funciona isso? Perfeito. Porque isso é regra. Isso aí não é opinião, porque é favorecimento ou não. Isso é regra. É regra. Quando o adversário não tem o controle da bola e a bola bate e vai para o adversário e faz o gol, é impedimento. Isso é regra. Então, assim, é muito, não vou dizer triste, não é isso, mas... Decepcionante. Decepcionante, porque assim, um dirigente que está no Flamengo, pelo tamanho do clube, pela grandeza do clube, pelos últimos anos sensacionais de títulos, ganha, perde, mas está sempre ali brigando. Aí ele vem a público e não conhece a regra. A reclamação é mais é igual a todos. É bobo, igual né, a todos. É bobo. Agora, não conhecer a regra, isso é seríssimo. Quando você vai se torna um dirigente de um clube importante como o Flamengo ou de qualquer outro, o mínimo que você tem que saber são as regras do futebol. E ele não sabe. Ele não sabe. Então, assim, isso é seríssimo. Mas não vai adiantar nada. Né? Como ele falou, não adianta nada falar para a CBF, não adianta nada nós falarmos aqui.
Porque ele também não, eu acho que ele não vai ter o interesse de ler e falar assim, pô, realmente, ouvir a público e falar assim, ó, eu critiquei, mas estava na regra, peço desculpas que eu errei. Não vai fazer isso, como a CBF não faz. Então, assim, e é mais um, né? Porque o Espino é mais um de uma série de erros aí que acontecem em relação ao desconhecimento da regra. O que é lamentável. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram a opinião dos comentaristas, a minha opinião, acho que discordo, né? Acho que foi um lance onde esse gol não deveria ter sido anulado, onde a arbitragem mais uma vez interfere de uma maneira errada, eu acho, né? Acho que não foi suficiente para aquilo acontecer, suficiente para querer dizer que o Alexandre interferiu, ajudou ali a bola a voltar pro Alcaraz, ele fazer o gol. Não acho. Para mim a bola tocou no jogador do Cruzeiro e aí resvalou, algo bem sutil, né? É algo muito diferente de o jogador tocar pro outro, né? Cabecear com a intenção, né? E é totalmente diferente. Então eu acho que foi um gol mal anulado, sim. Continuo acreditando nisso, assim como vários outros comentaristas também acreditam nisso. E sei que muitos de vocês também têm esse pensamento, né? Acham também que foi mal anulado e mais uma vez o Flamengo acaba sendo prejudicado. E o problema central, o problema pior mesmo, galera, é a questão do critério, né? Que não se tem critério. Muitas vezes as pessoas falam, né, de que o problema principal aqui do Brasil, da arbitragem brasileira, é por não ter critério na questão de marcar os lances. Você nunca sabe o que aquele lance vai ser marcado em tal jogo. Em um jogo, um lance pode ser gol, ou pode ser mão, pode ser pênalti, ou pode não ser, né? Como já aconteceu várias vezes, lances parecidos, lances semelhantes, né? De por exemplo, marcar pênalti dentro da área, né? Marcar pênalti, mão nas costas e empurrou, algo parecido, ou mão na bola, algo assim. Teve vários lances parecidos ou vários lances assim semelhantes, onde em um jogo foi marcado pênalti e no outro não, ou até expulsão também, lances que o juiz marcou e deu amarelo em um lance, né? E aí em outro jogo um lance super igual, outro juiz diferente já marca cartão vermelho. Então aqui não se tem critério. Questão de lances assim também, impedimento, poderia ter sido um outro jogo, né? Um outro juiz, ele poderia marcar esse lance como gol, completamente normal, e aí ficaria por isso, né? Aí talvez a discussão poderia ser diferente, será que estava impedido ou não? A discussão seria outra, né? Já poderia dizer que, porque ajudou o Flamengo e prejudicou o Cruzeiro, já poderia ser essa ideia, né, de muitas pessoas, mas a arbitragem não tem critério. Acho que isso que acaba sendo pior, porque quando tem critério você sabe já, não, isso aqui vai ser marcado, isso aqui é pênalti, isso aqui é mão, isso aqui é isso aqui é aquilo, e aí você sabe, mas quando não tem critério você não sabe o que vai acontecer, né? Então acho que é isso aí que acaba prejudicando mais, assim. A arbitragem dessa vez prejudicou o Flamengo. Agora eu quero saber a sua opinião. O que é que vocês pensam aí desse lance? Vocês concordam com o que foi falado ou não? E sobre a partida, você gostou da partida do Flamengo? Você tem gostado desse novo Flamengo do Felipe Luiz? Domingo temos Flamengo e Galo, né? Claro. Eu quero saber também a sua opinião aí. O que é que vocês acham? O Flamengo é favorito? O Flamengo vai vencer a Copa do Brasil ou não? Comenta aí, quero saber a sua opinião. No mais, galera, tamo junto e até o próximo vídeo.